Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos vivendo de fato um momento de crise, né? Há uma crise política profunda no Brasil, há também uma crise do ponto de vista da visão de mundo que algumas pessoas, ou muitas pessoas têm, né? Que parece que essa visão de mundo foi sendo transformada e hoje nós vivemos realmente sob uma onda, né, neofascista ou fascista. Há uma crise econômica. No entanto, eu me perguntei a respeito de uma questão que eu acho muito importante e que tem a ver com a economia e com a riqueza. Hoje existem vários organismos internacionais que medem, fazem estudos, levantamentos, bancos de dados, análises constantes, né, sobre as várias formas de riqueza, né? Então nós perguntamos, o que é uma riqueza? O que é a riqueza de um país? Como é que nós podemos medir a riqueza de um país? Né? Pela quantidade de mercadorias que são produzidas, pela quantidade de mercadorias que são vendidas, pela quantidade de dinheiro que as pessoas podem acumular. Uma pessoa rica pode ser comparada a um país, a riqueza de um país, não é? Podemos medir a riqueza de um país pelo chamado Produto Interno Bruto, pelo nível de salário, pelo tempo de trabalho. Como é que a gente mede, então? Ou qual seria a medida, né, dentre tantas medidas, que pudesse nos dar pelo menos algumas dicas de como é que está a situação no mundo, né? E, além de todos os outros números, como é que a gente pode, de fato, analisar os resultados, não é? Nesse livro aqui, que Marx escreveu, na verdade, não é exatamente um livro, mas um grande rascunho chamado Grundrisse, né? Ele escreveu entre 1857 e 1858. Ali ele fez vários apontamentos e, principalmente, ele trouxe para esses apontamentos alguns elementos constitutivos referenciais do pensamento de Hegel, né? Apontou algumas coisas e depois, quando ele escreveu o Capital, principalmente o primeiro volume e o segundo volume, algumas coisas estavam ali presentes também e outras não, principalmente no segundo capítulo, no segundo volume. Ok. Ele se perguntava, já naquela época, como é que é possível medir a riqueza, não é? Quais são os elementos com os quais a gente poderia, então, descobrir se um país é mais rico do que outro? Se um país
se seus trabalhadores são mais ricos que outros, não é? No capitalismo, todos nós que somos trabalhadores temos que responder a determinadas metas, não é? Por dia, por hora, por mês, por semana. Nós temos que, então, cumprir essas metas, responder às expectativas, né? E, se possível, produzir mais, né? Porque é isso que se espera. Eficiência, objetividade, técnica, conhecimento, né, prático, aplicado àquilo que a gente tem que fazer. E há uma medição nisso, né? Sem dúvida nenhuma é preciso medir, até para depois fazer todos os cálculos e ver se realmente nós estamos produzindo satisfatoriamente ou não, né? Então, um dos elementos que faz com que talvez o mais importante seja o tempo, né? Ou seja, em uma hora, quantas peças eu posso produzir, ou que conhecimento eu posso produzir, ou quantas calças eu posso vender, né? Evidentemente que quanto mais calças ou parafusos eu puder produzir ou vender, né, em uma hora, melhor, né? Significa que aumenta a produtividade e também aumenta a capacidade de concorrência, não é? Então, o tempo é essa medida. Os caras, né, o Banco Mundial, o FMI e tantos outros, né, OSDE, tantos outros organismos internacionais, medem a produtividade do trabalho por hora, né? E também em relação ao PIB, né? Produto Interno Bruto, ou seja, aquilo que é produzido e aquilo que potencialmente pode ser comercializado, né? E aí a gente chega a algumas coisas que são muito interessantes, né? Veja, os países, digamos assim, que podem ser considerados mais ricos, não são aqueles que têm, né, maiores reservas bancárias, né, depósitos, capacidade de produzir muito, ou reservas naturais, né? A gente fica muito com essa ideia desde que eu era criança, né, de que o Brasil era o país do futuro, o celeiro do mundo, etc, 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 né? Mas nós também temos uma cultura ou um senso comum de que um país rico é um país em que se trabalha mais, para se produzir mais. No passado, isso de alguma maneira correspondia à verdade. Mas à medida que as forças tecnológicas, científicas, as forças de produção, né, foram aumentando cada vez mais a capacidade de produção, a riqueza já não é mais medida só do ponto de vista quantitativo nessas variantes que eu coloquei para vocês, né? Então veja que coisa interessante. Foi feita uma medição, né, pelo FMI também, com relação, né, à produtividade por hora, né? Ou seja, quanto que um trabalhador em determinados países produz por hora, né? Quer dizer, o que ele é capaz de produzir por hora,
O que significa isso do ponto de vista do PIB? E quantas horas anuais esse trabalhador, em média, trabalha? Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a grande medida hoje da riqueza de um país não são esses fatores. A medida da riqueza, tanto dos trabalhadores, mas principalmente da sociedade em geral, se dá pela diminuição do tempo de trabalho. Ou seja, quanto menos tempo de trabalho, significa que há condições concretas para que esse trabalhador produza, né? E essa produção, do ponto de vista, vamos dizer assim, da geração de valor, é maior. Então, hoje a riqueza se inverteu. Né? Nós podemos conceituar a riqueza não mais como um elemento de acúmulo apenas. Né? O Rui Fausto tem um texto muito interessante, já há décadas, que ele fez uma análise também sobre essa questão. Não é? Então veja, dos 10 países que eu pesquisei, né, há mais ou menos 36 países, né, o país em que onde os trabalhadores têm maior produtividade é Luxemburgo. Né? Paísinho pequeno, tal, 68,47 centavos de dólar, né, por hora. Né? A Noruega fica em segundo lugar, com 52. A Suíça, com 50. A Dinamarca, com 38. A Islândia, com 36,50. Os Estados Unidos aparecem em sexto lugar, com 34. A Austrália, com 33,60. A Irlanda, né, com 33,60. Os Países Baixos com 31,70, né? A Suécia com 31,20 e a Alemanha com 30,8. Né? Então, aí nós vamos ver a quantidade de horas por ano. Né? A Alemanha, em média, se trabalha 1.363 horas. Luxemburgo trabalha 1.500. Os Estados Unidos trabalham 1.783 horas. Não é? Ok. O Brasil não figura nessa lista. Essa lista vai até o 36º país. E o 36º país é o México. Né? Trabalha-se menos, produz-se mais, né? É medida essa produção por hora, né, em dólar, e a gente vê que esses países não são grandes potências, né? Alguns têm até territórios grandes, como é o caso da Alemanha, né? Da Austrália, né? Praticamente é um continente. Mas desses países todos, quando a gente analisa, né, vamos dizer assim, o volume daquilo que é produzido e é capaz de ser vendido, né, uma parte exportada, né, chamado PIB, nós vamos ver que apenas 2 países figuram no PIB entre os maiores. Né? O Brasil está em 8º lugar. O Brasil está em 8º lugar no PIB. 2 trilhões e 0,55, alguma coisa assim. Né? A média salarial no Brasil é de 2,2 salários mínimos.
E a produtividade em 2017, porque esses dados todos são de 2017, tá? A produtividade do trabalhador brasileiro foi de 18 dólares por hora, não é? Ou seja, nós pagamos em média, né, recebemos em média um salário, né, absurdamente baixo. Temos uma produtividade também muito abaixo, né, porque se a gente pegar o 10º país ou o 11º país, né, na lista de quem mais produz por hora, que é a Alemanha, 30,8. Então, veja, nós produzimos bastante coisa, né? E dá um PIB realmente respeitável, né? Oitavo PIB do mundo, né? Mas isso não significa riqueza, porque riqueza é o seguinte: hoje, na sociedade em que nós estamos, né? Estamos já para terminar a terceira revolução industrial e vamos para a quarta revolução industrial, o tal do R4, 4R, aquela coisa toda, né? Então, nós temos que inverter agora essa questão, essa noção de riqueza. Riqueza é o seguinte: quanto menos se trabalha, mais rico o capitalismo pode transformar as pessoas. Eu digo capitalismo no seguinte sentido, né? Essas pessoas trabalham menos, né? Porque a média, né, anual de trabalho no Brasil, não é? Vamos, mais ou menos, que eu não tenho esses dados concretos, né? Mas aproximadamente 2.352 horas. Trabalhamos mais, ganhamos menos e produzimos menos. E assim mesmo, produzimos muito, no sentido, né, proporcional em relação a outros países. Os Estados Unidos é o primeiro no PIB e a Alemanha é o quarto no PIB. Ou seja, riqueza está na capacidade que um determinado país tem de decidir de forma autônoma como vai utilizar a tecnologia, o conhecimento e a ciência para aumentar a produtividade, diminuir o tempo de trabalho, né, e fazer com que esses trabalhadores passem a ter um outro nível de vida, né, tanto material, quanto social e quanto também simbólico. Não sei se isso está claro para vocês, mas para mim é muito claro, né? E um outro detalhe que eu considero importante nisso tudo é o seguinte: evidentemente que esses países produzem mais, né, em uma hora, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, quantitativo em dólares, produzem mais, têm mais tempo. Isso significa que, de fato, são, né, sociedades mais livres e mais ricas. Porque a riqueza, todas as sociedades ao longo da história produziram. A questão é como você distribui a riqueza. Só que hoje, né, não é uma questão de você distribuir a riqueza, mas é de você distribuir o tempo. Como você controla o tempo, como você distribui o tempo. Uma vez que as máquinas estão lá fazendo tudo, como é que eu vou, então,
como é que a exploração se dá de uma maneira relativa, de tal forma que aumenta a produtividade e aumenta o valor da força de trabalho, ou seja, aquilo que a força de trabalho produz, não o valor da força de trabalho, ou seja, o que eu recebo, mas o que eu produzo, né? Ok, como nós estamos num sistema totalmente integrado, globalizado, né? A gente tem que se perguntar o seguinte: esses países todos, me parece que atingiram um grau de produtividade e, evidentemente, há muitas diferenças entre eles, né? O México, que figura na 36ª colocação, nós sabemos que não é um paraíso, né? Cartéis, narcotráfico, matanças, gente cruzando o país, né? Um partido que ficou há mais de 80 anos, que me parece que também continua de alguma maneira na rabeira, né? Existem várias formas. Agora, nós precisamos então perguntar, e eu não tenho essas respostas agora. Nós temos que perguntar para nós mesmos: até que ponto será compensador, né, baixar ainda mais o salário e aumentar ainda mais o tempo de exploração, né, o tempo de trabalho, ou o tempo da força de trabalho, não é? No Brasil. Se nós produzimos em 2018, né, por hora, $18 em 2017, $18, será que se a gente baixar, né, o salário, aumentar o tempo, né, porque quando você abaixa o salário de várias maneiras, você proporcionalmente aumenta o tempo, né? Será que nós vamos conseguir aumentar a produtividade? Será que nós vamos conseguir sair de $18, por exemplo, para 20, para 22, para $30? Ou para, sei lá, $21, ganhando menos? Como é que a gente faz essa conta? Ou melhor, como é que a gente resolve isso? Porque os caras que chegaram ao poder, né, estão seguindo uma agenda, pelo menos uma proposta, que é realmente arrancar todos os direitos. E arrancar direito de trabalhador significa aumentar o tempo, né? Porque para você ganhar os 2,5 salários, os 2,2 salários em média, etc., você vai ter que trabalhar mais. Como não dá para você trabalhar mais, você ganha menos, né? Então, veja que enrascada nós estamos. Será que de fato compensa? Não é? Por outro lado, é o seguinte: esses países que, né, trabalham menos e produzem mais, né, por hora, esses países alcançaram um nível tecnológico e um nível, vamos dizer assim, de eficiência na produção, que eu não sei se realmente eles precisam sugar a gente, não é? Ou se apenas o plano é tirar daqui tudo aquilo que nós temos de riqueza, passar para os caras, para eles continuarem a produzir em larga escala, não é? Mas mesmo assim, nós ainda vamos ter um problema. Qual? O Brasil tem milhões de empresas, pequenas, grandes, médias, gigantes, tudo mais, né? Essas empresas estão no mercado,
né? Não dá para simplesmente você fazer uma política de destruição total, né, da economia, porque isso também vai afetar as próprias empresas, né? Então, eu não sei se eu é que não estou conseguindo sacar onde é que está o segredo dessa história, ou se esses caras todos são realmente uns loucos, uns tarados, né, que acham que simplesmente vender tudo, baratear tudo, vai resolver o problema, né? Porque uma grande empresa de alta tecnologia que produz em grande escala, com eficiência, com qualidade, né, e com produtividade, né, não interessa ela vir para o Brasil simplesmente porque a mão de obra está barata. Porque você precisa também garantir, digamos, uma força de trabalho altamente qualificada. E você consegue isso onde? Lá onde os caras já estão mais avançados. Então, eu acho que o nó é muito maior do que a gente imagina. Não penso que vai ser uma coisa fácil, né? Agora, cada vez mais o que eu percebo é que a baixa produtividade aqui não se transfere, né, vamos dizer assim, em linha reta, né, em transmissão direta, com a alta produtividade lá, né? Isso há 30, 40 anos era possível, porque para poder manter lá tinha que explorar aqui. Agora, com a tecnologia, não sei não, viu? Sinceramente, eu não sei. Fica aí essa dica para a gente poder discutir com um pouco mais de tranquilidade. Vou tentar voltar a isso, tá bom?